Hoje eu vou comentar o esboço de ilustração da Márcia Bittencourt, aluna da vivência do ilustrador. E a primeira coisa que eu sempre comento é que tenha deixado espaço para o texto. Porém, o fundo está competindo um pouco com o texto. Eu só vou ter certeza de que ele vai ficar legível ou não quando eu fizer a prova do livro. Quando a gráfica me mandar, eu vou poder visualizar se ficou visível ou não. Se o texto não ficar legível, eu vou ter que colocar um retângulo branco transparente aqui entre o texto e a ilustração para que a gente possa ler bem o texto, porque ele tem certa prioridade em relação à ilustração. Os dois têm que trabalhar em conjunto, mas o texto não pode ficar ilegível. A editora, quando acontecer da ilustração prejudicar a leitura do texto, ela vai ou diminuir a ilustração ou cobrir uma parte. A segunda coisa é que a ilustração esteja legível, que a gente consiga entender ela bem, e a Márcia mandou primeiro o esboço e logo em seguida já mandou a ilustração finalizada. Então, eu já vou comentar sobre a ilustração finalizada nesse caso. E como a ilustração já está finalizada, obviamente a gente consegue visualizar exatamente o que ela queria fazer. A terceira coisa são os personagens. Eu achei interessante que ela personificou a Lona do circo com uma mulher, inclusive ela escreveu Lona aqui no vestido. Eu não teria colocado, mas cada ilustrador decide o que vai fazer. Os outros personagens, ela variou um pouco, e pelo que eu entendo dessa ilustração, a Lona está protegendo eles, que é a função principal dela. O que eu mais curti nessa ilustração foi o cabelo dela. A variedade de cores, as sombras, o azul, o lilás, o roxo, o branco. Para mim, é o ponto alto da ilustração. Uma coisa que a gente tem que tomar bastante cuidado na ilustração é com as tangentes, que é, por exemplo, o pezinho aqui, bem em cima da linha, a mãozinha dele aqui, bem aqui, no sapatinho dela, e aqui o pezinho muito próximo do cabelo. O palhaço, por exemplo, poderia ficar um pouquinho mais para cima, que daí teria esse respiro aqui. Isso é algo que é importante a gente sempre lembrar quando estiver fazendo ilustração. Sobre a técnica, acho que o lápis de cor, quando for feito no fundo, tem que fazer de um modo mais suave, para que ele não fique competindo com os elementos principais. Acho que ela poderia fazer um pouco mais suave o fundo, talvez aquarelar ele antes de fazer os outros elementos. E quem sabe depois, se precisar fazer um retoque. Ou, se ela for trabalhar só com o lápis de cor, dá uma olhadinha nas aulas do curso, ver como ela pode trabalhar o lápis mais suave, para que não fiquem essas linhas. Porque na hora da impressão, isso aqui vai aparecer e às vezes pode até acentuar. E aí vai competir bastante com os outros elementos da ilustração e vai acabar distraindo o leitor do resto da ilustração. Outra coisa também são alguns detalhes de acabamento. Por exemplo, aqui os olhos, deixar mais branquinha essa parte, e o preto aqui, tomar cuidado com a canetinha ou o fine pen. Finalizar alguns pedaços aqui, a linha ser mais precisa. Outra coisa, quando for usar fine pen, comprar uma que não seja solúvel em água, para que ela não misture com a cor e fique esse resíduo vermelho. Algumas canetas fazem isso. Existem algumas marcas que não fazem e outras que fazem. Eu não vou citar aqui, mas no grupo de alunos, se alguém tiver curiosidade, pode me perguntar. Uma última coisa que eu acho importante também é que, quando for fazer contorno, cuidar para que o contorno não fique mais espesso que o necessário, principalmente quando a ilustração for pequena. Esse elemento aqui, por exemplo, o ratinho, ele é pequeno. Então, o contorno dele, na minha opinião, ficou muito grosso em relação ao resto da ilustração. A canetinha, o marker, ele acaba deixando muito mais cartoon do que ilustração infantil. Então eu escolheria ou uma caneta mais fina ou até mesmo o próprio lápis de cor, porque o lápis de cor é mais artístico e a canetinha já é um pouco menos, na minha opinião. Ela funciona melhor em quadrinhos, em cartoon, por exemplo. Claro que isso é só a minha opinião e o ilustrador pode escolher como ele vai fazer da forma que ele quiser. Quero agradecer a Márcia por ter enviado, você que está assistindo. Espero que os comentários tenham sido úteis e desejo uma ilustrada semana.